Olá, estamos começando mais a edição do programa. Vamos começar? Sim. Nosso primeiro convidado, Dr. Jair, ele que é psicólogo, ele que falou sobre esse tema ansiedade. Fizemos aí uma pequena temporada de 3 edições com um psicólogo, um psiquiatra e um neurologista. A primeira edição, Dr. Jair Rodrigues, psicólogo, falando sobre ansiedade. Existe um autor muito bom sobre o tema do medo, que é o Zygmunt Bauman. Escreveu sobre modernidade líquida e ele escreveu um livro chamado Medo Líquido. No comecinho do livro ele diz que o medo é o nome que nós damos à nossa insegurança. Mas, lá na frente, ele chega a afirmar algo bem interessante, que a sensação de vulnerabilidade ao perigo diz mais da nossa falta de confiança nos mecanismos de enfrentamento do que a ameaça real. Deixa eu traduzir para todo mundo entender. Se tem um leão ali para me pegar, e na experiência da ansiedade a gente se prepara para enfrentar ou para fugir. Mas vamos analisar. Tem um leão para me pegar. Mas se eu confio nos meus mecanismos de enfrentamento do leão, eu vou até ter medo, mas não vai ser um medo patológico. Vai ser um medo que me levará a utilizar de maneira habilidosa dos mecanismos, porque eu tenho autoconfiança. A pessoa que não tem segurança nos mecanismos de enfrentamento, ela tende a disfuncionar. Na sequência, conversamos com o médico neurologista Dr. Carlos Vitorino, com o mesmo tema, ansiedade. Se ele se conscientizar e procurar um tratamento, ele vai diminuir então essa ansiedade. Porque praticamente não tem cura, mas tem controle. O indivíduo que nasceu ansioso, ele vai ser ansioso o resto da vida. Vai ter ansiedade. Agora, não essa ansiedade patológica, mas vez por outra pode ter. Então ele tem que ter um controle para sempre estar mediando aquilo ali, para não aumentar. Para ter uma qualidade de vida, né? Porque futuramente, se ele não fizer o tratamento, pode passar para outras doenças. Por exemplo, pode depressão. A depressão, geralmente, ansiedade intensa volta a ter, pode ter futuramente um quadro depressivo. Quase todos os pacientes depressivos são ansiosos também. Também vem junto. Na sequência, conversamos com o médico especialista em saúde mental, ele que é psiquiatra, Dr. Fernando Fernandes, também sobre o tema ansiedades. Fizemos aí uma mini temporada sobre o tema ansiedade, um tema em voga. Então, estão aí as pílulas para você. A ansiedade e doença, o indivíduo ele sente. Ele sente? Ele sente, atrapalha completamente a vida dele.
Atrapalha a vida dele, atrapalha a produtividade, atrapalha relacionamento, atrapalha sono, qualidade de vida. Então, doença é quando está atrapalhando a vida ou quando está dando sintomas físicos ou alterações comportamentais. Começa a ter insônia, começa a ficar explosivo, começa a ficar mais irritado. Agora, eu sou ansioso, não é doença. Porque hoje, no mundo que a gente está 220, se a gente disser que eu estou ansioso é doença, aí vai ser 99% da população. Não é? Porque todo mundo hoje tem gatilhos, tem várias coisas para resolver. Então, hoje a gente tem um excesso de preocupação porque a gente sempre está fazendo multitarefas. E o fato da gente ser multitarefas não é natural do ser humano. Ao mesmo tempo, está resolvendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Né? Então, o fato da multitarefas deixa a gente com uma tensão ansiosa maior do que o nosso natural. Na sequência, nós conversamos com o professor Luiz Geraldo na edição nacional e falamos sobre as novas tendências de comunicação e o relacionamento com o mercado. A comunicação, ela parte do seguinte pressuposto. Seja ela extremamente profissional, seja uma comunicação extremamente formal, ela sempre vai partir do seguinte pressuposto. De um lado eu tenho o emissor, aquele que tem a responsabilidade de conhecer muito o receptor, de saber como que o receptor entende a mensagem, e o emissor ele precisa fazer o quê? Ele precisa continuamente estar olhando se ele está sendo claro na transmissão da mensagem. Esse é o preceito básico da comunicação que não vai mudar independente do canal, se seja nas redes sociais. A enfermeira doutora Soleane Lavô, ela que é enfermeira no Hemonúcleo de Juazeiro do Norte, falou sobre doação de sangue. Tem a entrevista clínica, né? Quando chega no Hemonúcleo, aí passa por todos os setores e o setor que vai dizer se está apto, inapto temporário ou inapto definitivo é o setor da triagem clínica, que geralmente é a enfermeira que atende. Fazemos 62 perguntas relacionadas aos cuidados, aos seus critérios de saúde, como é que está a sua saúde, se é casado, se é solteiro. E aí, dependendo das suas respostas, é que nós vamos dizer se você está apto a doar, que aí você vai faz um lanche, vai para a coleta, ou se está inapto temporário. Vou lhe dar um exemplo. Inapto temporário pode ser um tempo curto ou um tempo longo. Um tempo curto, gripe. Estive gripado, então só pode doar depois de 15 dias se não tiver mais sintomas. Fiz cirurgia e tem anestesia geral. Tempo, 6 meses. Qual é o inapto definitivo? Histórico de câncer. Conversamos em seguida com Tina Cruz. Tina Cruz é uma garota aqui da cidade de Barro, no Ceará, num sítio ali, que se tornou a primeira Miss Dama MRS em Portugal em 2023 e esteve aqui contando um pouquinho dessas suas histórias maravilhosas. Porque eu gosto mesmo é top model, né? Ser desfile, não Miss. Eu nunca, assim, eu me olhava no espelho e não me via beleza para participar de um concurso de Miss. É uma coisa muito distante. E pronto, ao participar, meninas que participam também das Misses, um dia chegou em mim, foi um ano retrasado, e falou: Tina, por que tu não participa do concurso do Miss através da organização CNB Portugal? E eu falei: mas eu já não tenho idade, eu já tenho 38 anos. Eu falei: não, tem uma categoria que é até os 38 anos, esse ano tu consegue entrar. Manda lá. E eu comecei a pensar, tentar me imaginar numa passarela de Miss e amadurecer aquela ideia. Eu falei: vou mandar a inscrição, mas não no pensamento, eles vão logo me aceitar. E, para minha surpresa, recebi um e-mail confirmando, né? Olha aí, que legal. E a partir daí, eu comecei a amadurecer mais a ideia, porque assim, eu tenho 38 anos. Convidamos o estudante Ítalo Henrique. Ele falou sobre ciência e juventude. A gente pensa comumente no conceito de médico, a gente pensa naquele que está cuidando do paciente, assistenciando realmente a medicina assistencial, mas por trás daquele cuidado, daquele tratamento, daquele medicamento passado, tem um grupo de cientistas fazendo pesquisa para descobrir cura para patologias, desenvolver vacinas, desenvolver novos tratamentos.
Então, a ciência e a medicina estão intrinsecamente relacionadas. Sem ciência não se faz medicina. É a partir da ciência que a gente pesquisa novas curas para doenças, melhora tratamentos que às vezes podem causar muita dor ao paciente, deixa mais humanizado. E com a ciência a gente vai buscando meios para realmente melhorar a qualidade de vida humana. Então, quando eu penso na ciência, eu penso justamente na medicina também. E agora a gente está tendo esse incentivo ainda maior para desenvolver ciência, porque a gente tem os médicos cientistas, que é até uma própria contratação que a gente tem os médicos cientistas. Nos Estados Unidos, a gente chama isso de physician scientists, que são os médicos cientistas que trabalham tanto na medicina. Na nossa edição nacional da semana, conversamos com o ambientalista Heraldo Oliveira, falando sobre recursos hídricos. O homem, podendo preservar o que é que ele tem feito, ele tem exatamente destruído, e isso tem trazido, repito, problema no ciclo hidrológico da Terra. A Terra é um organismo vivo em que o que acontece aqui, ela tem reflexos, mesmo que às vezes tarde, mas tem reflexos em outros lugares. O que acontece na Flórida, lá nos Estados Unidos, o que acontece lá no bioma lá no Mato Grosso do Sul, no Pantanal, o que ocorre na floresta amazônica, ela tem reflexo na África, ela tem reflexo em todos os lugares. Porque o ciclo hidrológico, ele de fato está mudando. E como é que as pessoas precisam compreender como é que é esse ciclo hidrológico? Vou falar assim de forma bem popular, um pouco técnico, que a gente sabe que as pessoas também precisam compreender. Como é que se dá o processo do ciclo hidrológico? Se dá com a chuva, né? Então, a chuva ela cai, ela banha as montanhas, banha a terra. Dr. Herbert Mendes, ele que é médico cardiologista, falou sobre arritmias cardíacas. Porque mesmo que tenha tido uma queda das estatísticas, né, nós estamos vendo uma população cada vez mais velha, né? E a gente teve uma surpresa, né, que o IBGE imaginou que iam ter muito mais brasileiros hoje, né? 220, mais 220 milhões, nós temos menos, quer dizer, nós estamos nascendo menos, certo? E vivendo mais. E quando a gente vive mais, aumenta a chance de ter problema no coração, né? Processo natural da vida, né? O organismo vai envelhecendo e aumenta a chance. Não quer dizer que toda pessoa de 80 anos tem problema no coração. Mas aumenta a chance de uma pessoa de 20 anos, de uma pessoa de 40, de uma pessoa de 60 e 80. Nós estamos com uma população envelhecendo e nascendo menos pessoas. Então é tanto que, como eu disse, né, a população brasileira foi menor que o esperado pelo IBGE. Na sequência, a professora universitária que faz parte, inclusive, da Pró-Reitoria de Extensão da UFCA, a professora Fabiana Lazarim, falando sobre a relação entre a academia e a empresa. Para a universidade, você inserir pessoas no mercado de trabalho aptas, como a gente diz assim, a propaganda se faz boca a boca, né? Quando você vê uma pessoa que ela conseguiu se adaptar bem, que aquele curso que ela fez, ela teve uma boa inserção. Então, esse processo de formação, ele reverbera de novo para a universidade, porque contagia outras pessoas, né? Então, assim, para a universidade é uma relação formidável, porque o sentido de ser da instituição é que a gente tenha mais estudantes ali dentro, porque senão eu não seria professora lá de quem, né, Leite? De quem... E, em contrapartida, para as empresas, né, que a gente está aqui dialogando sobre isso, também você já pegar pessoas para que elas já estejam mais preparadas quando elas adentram no mercado de trabalho, quando elas buscam seu primeiro emprego. O empresário e coordenador do Condetur em Juazeiro do Norte, Júnior Feitosa, falou sobre conhecendo o Condetur, o Conselho de Desenvolvimento do Turismo. Estender essa percepção, essa valorização, a gente vai conseguindo abraçar e envolver mais pessoas. Eu tive aqui há pouco, cerca de 30 dias atrás, fui visitar, fazia tempo que eu não ia. Fui a Petrolina. E esse trabalho que a gente falava da educação, realmente eles já estão bem avançados. E hoje, uma cidade que respira turismo. Sim, né? Sem dúvida. Respira turismo. Então a gente vê realmente, poxa, que é gratificante. Mas conversando com o morador, com o entorno lá, hoje eles estão colhendo fruto de um trabalho que começou há um bom tempo atrás. Foi envolvendo a educação e outros setores, e realmente eles começaram a colher esse fruto. Investimentos, geração de emprego e renda, e é isso que nós queremos para cá, a região do Cariri. Isso que o Condetur vem levantando como sua bandeira. Trazer realmente
Porque o turismo é uma atividade transversal, né, Leite? Ele perpassa por todos os setores, passa pela educação, pela infraestrutura, passa realmente pelo meio ambiente, e é uma oportunidade. A gente sabe que turismo nunca foi prioridade para gestão nenhuma. Sim. E quando eu falo isso, eu não falo ocupando o gestor A nem B, mas é porque a nossa cultura... Na nossa edição nacional, nós conversamos com o médico especialista em medicina esportiva e intensiva, o Dr. Leonardo Távora. E o grande segredo do emagrecimento não é déficit calórico. Ninguém aguenta fazer déficit calórico. Não é as calorias de todas as comidas e você fazer contabilidade, barrinha de cereal, não. É o que você come. Não interessa a caloria do alimento, mas a maneira como o alimento é metabolizado. Porque 1 grama de carboidrato gera 5 quilocalorias e 1 grama de gordura gera 9 quilocalorias, mas só que a gordura que você come aqui da carne, aqui, a gordura saturada, não eleva a sua insulina, não inflama você e não lhe dá fome. Ela sacia você. E a gordura do carboidrato não. Aliás, a caloria do carboidrato não. Você come agora cuscuz, come arroz, come macarrão, daqui a meia hora você tem fome, porque isso aqui não sacia você. Ao contrário, isso aqui eleva a sua insulina, gerando fome. E, consequentemente, vamos a uma nova alimentação. A busca de uma nova proteína. Você conhece a história. Todo mundo come um prato de arroz e diz, eu queria um docinho agora. Dr. Samuel Lopes, médico oncologista, falou sobre câncer de pulmão. Mais comuns que a gente tem, principalmente as infecções respiratórias, né? Essas, desde infecções virais, que são as mais corriqueiras que a gente vive no dia a dia, epidemias de gripe, né? Como a gente teve o Covid há alguns anos atrás, que a gente quer tentar esquecer, pneumonias, né? Então as infecções como um todo, elas são mais frequentes. Depois você vem para outras doenças que afetam, vamos dizer assim, o tecido pulmonar, né? Que aí a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o famoso DPOC, que é o enfisema, que como é conhecido, a bronquite crônica, na grande maioria das vezes decorrente do cigarro, né? A asma, né? A asma que também afeta desde de pessoas que sofrem de problemas alérgicos, né? E vem outras doenças que estão relacionadas muitas vezes, às vezes, com exposição. A psicóloga doutora Lucione Andrioli falou sobre o seu livro Lili, Eu Também Sou Diferente. E daí? Na pandemia, houve acelerou o processo tecnológico, assim, coisas que era para a gente vivenciar em 10 anos, foi vivenciado em 2, por conta do momento, né? Então, isso aí não deixa de repercutir na gente. Nós hoje somos seres acelerados, né? A sociedade hoje, as pessoas estão obrigados, né, praticamente. Nós estamos acelerados, entramos assim, fomos obrigados. A tecnologia entrou na nossa casa na época da pandemia, a gente não soube depois dar lugar a ela. Então ela só cresceu ali e hoje as pessoas estão aceleradas. Por isso, claro, não é só isso, mas isso também contribui para os transtornos de ansiedade que estão aí. Né? Não é só isso. É porque é saber viver com ela. Olha, as pessoas estão tão aceleradas que os áudios agora estão acelerados. Na sequência, o suplente de deputado federal e diretor de negócios da ADESE, Rafael Branco, falou sobre os investimentos através da ADESE no estado do Ceará. Não é só a gente falar que está apoiando, é de fato apoiar. Pegar a mão do empresário e dizer, você precisa de quê? Não, tem um processo de licença ambiental na SEMAS. E aqui eu parabenizo e agradeço a SEMAS, ao Corpo de Bombeiro, a toda a equipe do governo do estado, que está com a mente sempre aberta, com o mesmo pensamento do nosso governador, que é gerar emprego, que a gente, quando fala em emprego, nós estamos falando de sonhos das pessoas. Sim, sem dúvida. Em todas as pesquisas que você for fazer hoje, no estado, em qualquer lugar do Brasil, a opinião pública de eleição, qualquer coisa, vai dizer qual o problema que você acha na sua cidade, a pior área, aí vai dizer saúde. Mas aquela pessoa que está bem de saúde, em vez de dizer saúde, ele vai dizer emprego. Então o item, é tanto que nessas eleições municipais você vai ver muito essa tecla do desenvolvimento econômico, da geração de emprego, porque é uma pauta que as pessoas querem entender. Na edição nacional da semana, a educadora e empresária Flávia Ferreira falou sobre desvendando os segredos do planejamento de aula. Quando a gente vai estudar o currículo universitário, para aquelas pessoas que estudam licenciatura para ser professor,
há uma deficiência ainda muito grande, há uma dificuldade ainda muito grande de conteúdos na faculdade para preparar esses alunos para o dia a dia da sala de aula. Muito nas universidades, a gente estuda as teorias, quem desenvolveu as metodologias e tal, mas a gente não trabalha a fundo o que é o planejamento. O que é pegar o livro didático e ter que ministrar essas aulas capa a capa. O que é finalizar um livro no final do ano. Existem fatos atípicos que podem modificar esse planejamento, então? Sempre. E temos que estar preparados para tal. E sempre tem que ter um plano B. A gente tem que entender que nem sempre a gente consegue finalizar o conteúdo do livro durante o decorrer do ano, porque existem muitos feriados. Mas é o objetivo. É o objetivo. Existem muitos feriados, a escola pode ter entrado em reforma, uma série de fatores, a administração pode ter mudado, uma série de fatores pode contribuir para esse conteúdo. Doutora Andressa Nobre, médica cardiologista, falou sobre a prevenção das doenças cardiovasculares. O infarto, ele não acontece do dia para a noite. Ele vem sendo construído ao longo de anos. Até mesmo na infância, na adolescência, as pessoas não costumam, na idade adulto jovem, não costumam se cuidar, acham que tem a vida inteira pela frente. Então, assim, muito alimentação ruim, sedentarismo, o que mais? São fortes indicadores de que amanhã teremos problema. Estresse, muito estresse emocional, que é muito importante também para desencadear uma doença cardiovascular. Impressionante, né? E aí, quem é jovem, como a senhora disse, acha que tem a vida inteira pela frente. É forte. Exatamente. Poderoso. Aguenta, né? Exato. Aí passa dos 40, 50 e a coisa vem pegando aí. Professor Ricardo Cavalcante, consultor de negócios inclusivo, falou sobre empreendedorismo social. Tem artigos científicos falando, sabe o quê? Que inclusão, acessibilidade, respeito à diversidade dá dinheiro. E aí, presumo eu que está quase terminando esse segundo bloco, eu vou te dizer o seguinte, agora, hoje é 19, nós estamos nesse momento aqui de gravação e tal, presta atenção, 17 e 18 de setembro, foi ontem antes de ontem, primeira conferência de gestão e negócios da região do Cariri, feito sabe aonde? Na Unileão. Eu escrevi um artigo com 2 alunas incríveis e um professor incrível, o professor Júnior Linhares, a aluna Jennifer e a aluna Eliana. Sabe qual foi o tema? Inclusão e diversidade. Pilares de uma estratégia de negócio eficiente. Você quer mais? É empreendedorismo social. Empreendedorismo social. E aqui? Doutora Bruna Furtado, médica pneumologista, falou sobre os cuidados com a saúde respiratória durante as mudanças climáticas. Toda vida que a gente passa por períodos de mudanças climáticas, seja porque o tempo vai ficar mais quente ou mais frio, ou vai ficar mais úmido, mais seco, queimadas, incêndios, inundações, né? Tudo isso, vamos dizer que altera a qualidade do ar que a gente respira, né? Quando a gente respira, o que o nosso organismo quer é o oxigênio, né? Que vai, uma grande força motora, né? Que vai ser distribuído para o nosso organismo. Mas no ar tem outras coisas, né? A gente tem aeroalérgenos, a gente tem bactérias, tem vírus, tem partículas, tem vários poluentes. Então, tudo isso vem junto com aquele ar, né? O nosso organismo, muito sabiamente, ele consegue muitas vezes ter mecanismos ali de proteção, driblar isso. Mas toda vida que acontece a mudança do clima, você vai mudar essa qualidade do ar que a gente respira. Na edição nacional da semana, Dr. Robério Mota, médico gastroenterologista, falou sobre doenças inflamatórias intestinais. Justamente agora, nessa década, está havendo uma ascensão das doenças inflamatórias intestinais. Então, é um pico crescente, né? É uma doença crônica que já tem relatos de longa data, mas há um aumento enorme da incidência dessa doença, né? E isso preocupa, porque muitos estão doentes e não são tratados, ou demoram a ser tratados, e assim há um sofrimento do paciente, às vezes culminando até com complicações mais sérias
de uma doença inflamatória intestinal. Diga uma coisa, você disse que na última década vem crescendo em detrimento de quê? Vários aspectos. As doenças inflamatórias intestinais são doenças que envolvem vários fatores, a gente chama de multifatorial. E tem a predisposição genética, aquelas pessoas que nascem com mais facilidade. A advogada doutora Micaela Moraes, especialista em direito público, falou sobre a necessidade de mudanças na lei de licitações. A lei de licitações, a principal necessidade dela para nossa sociedade é que toda prefeitura municipal, governo do estado, governo federal, para realizar contratações, aquisição de bens e serviços, material permanente, diversos materiais, é necessário um procedimento licitatório, certo? Sem ele, a gente não tem como fazer a máquina funcionar, a máquina pública funcionar. Então, recentemente, agora em 2021, 1º de abril de 2021, a gente teve o advento da Lei 14.133, que ela trouxe diversas inovações para essa questão da lei de licitações. A fisioterapeuta, a doutora Dávila Romana, falando sobre os desafios enfrentados pelos idosos em relação à mobilidade e o envelhecimento. Falar sobre o envelhecimento é refletirmos sobre a finitude da vida. Muitas pessoas, inclusive os familiares dos idosos, os próprios idosos, eles se afastam um pouco desse tema pelas consequências que essa reflexão nos traz. Então, falar que a vida é finita significa dizer que passamos por um ciclo e esse ciclo ele vai culminar na morte. Então, muitas vezes, por vezes, as pessoas falam sobre o envelhecimento com pesar. As pessoas falam sobre o envelhecimento como se fosse um tema que ele traz em si um peso, uma carga. Dentro do consultório, eu costumo abraçar a família, não só a família, mas o próprio paciente. E passando essa tranquilidade para esse paciente, passando essa sensação realmente. Na edição nacional da semana, nós conversamos com o enfermeiro e membro da organização À Procura de Órgãos para Transplante, o Dr. Wagner Brito, falando sobre a importância da doação de órgãos. E cada OPO ela é direcionada de acordo com o número populacional. Então, nós fazemos busca nos hospitais. Busca a quê? Busca por algum paciente que, por acaso, tenha evoluído com a clínica ou venha evoluindo com essa situação que é a morte encefálica. Ah, pois olha aí, quer dizer que você procura quem está precisando, né? Não é somente quem está querendo doar, né? Isso, a gente na realidade faz a busca de quem está com a morte encefálica. Sim, certo? Então assim, a partir desse paciente que tem a clínica da morte encefálica, a gente acompanha junto à equipe médica esse diagnóstico e após o diagnóstico confirmado da morte encefálica, ou morte cerebral como popularmente é comentado, é que nós conversamos. É isso aí, gente. Olha, o primeiro bloco foi só uma pitadinha. Uma pitadinha das pílulas que nós estamos apresentando para você dos programas que realizamos em 2024. E você pode acompanhar o programa na íntegra lá no site tvcafécomleite.com.br. Vamos tomar um cafezinho? Uma água mineral São Geraldo? Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, na nossa retrospectiva 2024, conhecendo um pouquinho de cada programa, uma pequena degustação, uma pequena pílula de um resumo interessantíssimo para você que acompanha o programa Café com Leite. Chegamos ao final do ano, começando um ano novo,
E novidades virão para você que nos acompanha diariamente. Portanto, fique ligado. E nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Vamos nos seguir aí no nosso Instagram, o Instagram do P Café com Leite, que é o programa Café com Leite, na TV Café com Leite. Nós temos muitas novidades para você. Vamos continuar com a nossa apresentação das pílulas nessa retrospectiva. No início desse bloco, você vai degustar, começando as nossas pílulas. No momento em que eu conversava com o advogado especialista em direito tributário, Dr. André Carvalho, quando ele falava sobre a reforma tributária e a inteligência artificial. Quando nós trabalhamos esses dois temas, dentro do contexto direito tributário, advocacia tributária, contabilidade tributária, eu considero que tanto a reforma tributária como a inteligência artificial são duas linhas, são dois temas que têm a maior relevância para os profissionais que militam, que trabalham nessa área tributária. Durante a nossa conversa, explicarei por quê, mas já adianto. São duas inovações que estão acontecendo simultaneamente, e que impactam diretamente no trabalho do tributarista, seja o contador tributarista, seja o advogado tributarista, o administrador, que também tem que ter conhecimento sobre a área tributária, o empresário, enfim, até porque cada vez mais as relações tributárias estão na mídia. Na sequência, nós conversamos com o empresário Silva Lima, conhecemos um pouco da sua história magnífica. Lá em Sobral, e lá eu conheci o capitão Lima, do Exército, que foi meu comandante no 23BC, quando eu servi. Quando ele me viu, aí me conheceu. E ele foi para lá para instalar a Citelc, né? Lembram da Citelc? Lembro. Companhia de Telecomunicação do Ceará. Sim. Era antes da Teleceará, não. Antes da Teleceará teve outra. Começou serviço de micro-ondas. Foi. Tá certo? Que era Fortaleza, Baturité, tá certo? Sobral. Porque Pico Alto de Guaramiranga é o pico mais alto do Ceará. Então a torre de Fortaleza, o edifício mais alto, mandava o sinal exatamente lá para Guaramiranga e pegava na torre do Pico Alto e jogava lá em Sobral. Olha só. E eu fui escolhido, o capitão, quando me viu, mandou me chamar. Né? Nesse tempo era serviço de micro-ondas ainda. Professor Edson Xavier, ele que é militante do movimento negro e sindicalista, falou sobre raça, racismo e antirracismo. Enquanto o racismo existia, é necessário que a gente debata, discuta, converse, né, que fale às pessoas sobre o tema, certo? Porque o Brasil, isso é importante que a gente coloque, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Ele, depois do fim da escravidão, ele não criou leis, vamos dizer, efetivamente racistas, discriminatórias, ou leis que segregassem, como, por exemplo, nos Estados Unidos ou na África do Sul, né? Que houveram leis de segregação, leis que colocaram os negros numa parte da cidade, os brancos em outra, não permitiram acesso aos mesmos espaços ou a garantia dos mesmos direitos. Ela foi mais sutil, entende? E tanto é que se criou um mito, que a gente chama de mito da democracia racial no Brasil. Na nossa edição nacional, no mês de outubro, nós falamos com a advogada criminalista doutora Danila Mendes, falando sobre vilipêndio de cadáver. O vilipêndio nada mais é do que significa a falta do respeito, né? A tradução basicamente seria essa, desrespeitar o cadáver. O ato do vilipêndio, por si só, todos os seus atos criminais, eles circulam sobre essas condutas. E essas condutas podem ser de ações, podem ser de palavras, podem ser em torno de imagens. São condutas que visam ali ridicularizar, desonrar, desrespeitar o cadáver. O vilipêndio, na verdade, é um um tipo penal que protege a honra do falecido, né, daquele ente querido. Ou seja, mesmo falecido ainda se tem direito. Sim.
Lá no Código Penal, inclusive, ele tem uma atenção muito mais especial. Veja bem, ele tem uma pena ali de 1 ano a 3 anos. David Raimundão, deputado estadual, falou sobre as ações institucionais. Quando eu nasci, ele já era deputado. Foi? Foi. Eu nasci em 1991, meu pai ganhou a primeira vez em 90. Então, eu já nasci numa casa repleta de pessoas e minha mãe e meu pai sempre nos ensinando a fazer o bem às pessoas. Sempre eu vi pessoas nascerem lá na minha casa, pessoas que chegavam de noite lá em casa para ir no outro dia para o Hospital de Aurora para ser operado e às vezes não dava tempo de esperar e nascia lá em casa. Eu vi ali, cresci ali toda a minha infância, vendo a minha casa repleta de pessoas, de amigos, de população de maneira geral, que muitas vezes a gente não sabia quem era, mas a porta aberta sempre para servir. E minha mãe porta sempre aberta, né? Minha mãe, como todo mundo conhece, muito acolhedora, nunca chegou ninguém lá em casa, como eu digo, nem em período de campanha, todo tempo, precisando de uma mão amiga, precisando de um consolo para não sair com isso lá de casa, com uma conversa, principalmente na parte da saúde. Então a gente tem essa família aí voltada aí sempre. Ainda no mês de outubro, conversamos com o doutor André Barreto, ele que está vice-prefeito da cidade do Crato e assumiu recentemente, hoje, dia 1º, assumiu a gestão como prefeito eleito que foi para 2025, 2028. Olha, Leite, eu estou há 8 anos ao lado do prefeito Zé Ailton, já vinha, este ano estou completando 24 anos na vida pública, portanto, desde 2001, quando comecei como vereador lá no município do Crato. E, de modo especial, esses últimos 8 anos foram de um aprendizado, de uma experiência muito enriquecedora. E daí surgiu, ou se fortaleceu, o desejo de servir mais ao povo da minha cidade, de servir mais a minha gente. E trabalhamos para chegar aqui onde chegamos, com o apoio do prefeito Zé Ailton, com o apoio da nossa equipe, e com muita vontade, com muita determinação, com muita garra, e hoje cheio de gratidão. Eu já era muito grato ao povo do Crato por ter me feito vereador por 2 mandatos, depois tive a oportunidade de... Na edição nacional, a doutora Cecília Lobo, advogada, professora universitária, falou sobre a educação 4.0, a revolução tecnológica e as necessidades especiais. Durante a pandemia, nós tivemos um salto no tempo, porque essa revolução, que é a revolução 4.0, que é a revolução tecnológica, naturalmente ela aconteceria em 10 anos. E o que foi que significou essa revolução para todos nós que paramos e analisamos? Foi a necessidade de usar a realidade virtual, foi a necessidade de usar os recursos tecnológicos para a comunicação das pessoas, porque estavam em clausura, para o desenvolvimento das atividades laborais, o trabalho, mas também para as atividades de lazer e educacionais, não é? Sim. Na verdade, a nossa vida, né, aquilo que a gente realiza no dia a dia só foi possível através da internet, do WhatsApp. Ainda no mês de outubro, conversamos com a comunicadora e radialista Lucinete Santana e conhecemos um pouco da sua história profissional. Você tem que saber dar notícia, porque muitas vezes a pessoa que está em casa, acontece um determinado fato com um parente dele e você vai dar a notícia, você não sabe que aquela pessoa que aconteceu aquela situação tem um parente em casa naquele exato momento sintonizado. E a notícia pegar assim de surpresa. A questão de você é um apresentador, você é humano e você tem que saber que atrás, ouvindo você, tem uma pessoa humana também que está ouvindo, que está se preparando para ouvir aquela notícia. Você tem que ter muito cuidado. Professor Berilo Barroso, ele é professor universitário, conversamos com ele sobre os princípios e simbologias das lutas e artes marciais. Sim, as artes marciais, elas são repletas de simbologias, né? Eu vou até citar um exemplo aqui, assim. Quando a gente fala nesse tema luta, né, nós compreendemos, dentro desse aspecto da simbologia, que
tudo que acontece dentro das lutas acontece de forma simbólica. Por exemplo, essa simbologia de luta, ela representa exatamente essa luta do nosso dia a dia. Não significa dizer que eu vou ter que estar me confrontando com um oponente. O meu oponente pode ser os obstáculos que eu tenho no meu dia a dia. Por exemplo, a gente vai trabalhar na área do direito, né, um advogado, quando ele está numa luta, né, tentando defender uma causa, ele está ali travando uma luta. Né? E quando a gente entra nesses aspectos das artes marciais, a gente precisa também fazer uma espécie de conceituação, porque há uma diferença entre lutas e artes marciais. Encerrando o mês de outubro com a tia Gil, ela que é neuropsicopedagoga, falando sobre a neuropsicopedagogia. Você sabe o que é? Eu recebo muitas crianças e adolescentes que já vêm com o diagnóstico, olha, está tomando 4 medicações. É uma de manhã, uma meio-dia, uma de tardezinha, uma para dormir, uma para acordar, uma para comer, uma para tirar um apetite, porque está gordo, outra para... Eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos desmamando, vamos ver o que é que essa criança realmente está precisando. Vamos descobrir as habilidades dessa criança, vamos despertar os dons e os talentos. Todos nós temos dons e talentos. Mas a gente só consegue exteriorizar se a gente começar. Então, a primeira coisa que eu indico, dá uma folha de papel. Eu não sei desenhar. Ninguém nasce sabendo nada. A gente vai aprendendo. Não paramos por aí. No mês de novembro, começamos conversando com o Dr. Eudson Bezerra, consultor em planejamento estratégico e empresarial, falando sobre condomínio residencial. O que você deveria saber? O condomínio mesmo é o conjunto dos legítimos proprietários que, em assembleia, decidem tudo com relação ao uso, usufruto, do que é que pode e o que é que não pode, naquele empreendimento imobiliário. Então, o conjunto de prédios, que às vezes pode ser um único edifício com 30 ou 40 andares, e lá 200 apartamentos, não pode? Aquilo ali está lá, condomínio residencial Padre Cícero. Mas aquilo é um condomínio, aquilo funciona como um condomínio, mas é um edifício. É um edifício, né? Residencial. Não é? É um edifício residencial. Está errado alguém dizer, eu moro no condomínio tal. Não, não está errado. Eu moro em condomínio, né? Pode ser assim, né? Eu tenho uma propriedade em condomínio com outros donos. A psicóloga doutora Roberta Ferreira falou sobre a importância da terapia para empresários. A psicologia, nós temos uma ramificação da psicologia, que se chama psicologia organizacional, e ela ajuda nos processos seletivos dentro das empresas para encontrar a pessoa certa para o cargo correto. Vou dar um exemplo. Se eu vou contratar uma vendedora, concorda que eu preciso de um perfil específico, de uma pessoa que consegue ter uma forma de se expressar correta, uma pessoa que ela tem que ter essa facilidade de lidar com gente. Então, através de alguns testes psicológicos, eu tenho como aferir essas qualidades que eu elenquei e tá colocando a pessoa certa dentro do cargo certo. Do mesmo jeito, se eu vou contratar um funcionário para trabalhar dentro de uma fábrica e eu preciso que dentro de uma linha de montagem, por exemplo, que ele tenha uma atenção plena em determinado fazer. Eu aplico um teste de atenção. Cidade turística, região muito turística, é a nossa região do Cariri. Conversamos com o turismólogo Eldon Pessoa, falamos sobre a importância do turismo sustentável e a relação com o Soldadinho do Araripe. A questão do Soldadinho do Araripe, que a gente estava conversando antes, que a gente tem uma região onde os recursos naturais é forte. A gente vem pessoas do mundo todo para cá e fica encantado com nossas belezas naturais, nossas fontes de água naturais. E nosso pé de serra de Barbalha, por exemplo, no de Arajara hoje, ele é foco dos pesquisadores. Porque a revista Forbes elegeu o Brasil como um país de turismo de observação de aves. E nossa região, veja só que dado importante, né? A revista Forbes. Nossa região, ela está no foco dos pesquisadores, né? De observadores de pássaros, que é uma prática hoje que está muito forte no mundo.
E o Soldadinho do Araripe, hoje, na região, a gente é como exemplo de turismo sustentável. Eu explico por quê, né? É um pássaro que é ligado às nascentes, aos nossos recursos naturais. E um pássaro que foi catalogado em 1996 e hoje ele está com uma situação muito crítica. Como eu falei antes, uma região de clima bom, de temperatura amena. Ainda no mês de novembro, na nossa edição nacional, através da TV Meio, nós conversamos com a empreendedora e professora Tatiane Betá. Falamos sobre incentivo para a criação de startups. A startup ela é uma empresa de base inovadora e tecnológica, que a gente fala, né? Então, ela é uma empresa que resolve um problema que existe no mundo, mas ela tem uma base tecnológica. Então, ela tem algum software, algo por trás dela, que não é somente físico, não é somente né, das empresas tradicionais, natural. Ela tem uma tecnologia por trás e ela também tem um pouquinho de diferença das empresas tradicionais, porque nós dizemos que ela é escalável. Então, uma empresa tradicional, quanto mais ela vender, mais ela precisa de mão de obra, de insumos. A startup não. Ela consegue alcançar e vender um público maior, tendo a mesma base que é normalmente utilizada aí a partir da tecnologia. Já comecei triste, professora, porque inovação e tecnologia, ou seja, startup necessariamente tem que enveredar por essa linha? Então, a startup, Leite, ela sim tem a tecnologia, né? Mas é claro que ela pode resolver um problema comum, um problema que nós temos no nosso dia a dia, que uma empresa... Na sequência, o Dr. Edgar Ferreira, médico urologista, falou sobre a saúde do homem. É muito comum a gente atender lá no nosso consultório, os nossos pacientes, e eles comentam, a família comentam até de uma forma de brincadeira. Doutor, ele falou com a família, com os amigos, e disse que vinha se consultar. Aí alguém perguntou, tu tá doente de quê? Tu tá sentindo o quê? Rapaz, só pode ir no médico se tiver doente. Ir para o médico é sinônimo de estar doente. Agora, enquanto isso, a medicina moderna trabalha na forma preventiva. As doenças, diabetes, hipertensão, determinados tipos de câncer, por exemplo, testículo, renal, bexiga, e mais comumente o câncer de próstata, que é a doença que é o segundo tipo de câncer que mais incide no homem. Em primeiro lugar, o de pele, chamados melanomas, tumor maligno. E segundo, o câncer de próstata. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer que mais mata. Ainda no mês de novembro, conversamos com o agropecuarista Nertan Nicodemos, falando sobre o agronegócio na região do Cariri. Para mim, agro é agro. Pessoa que está com 5 galinhas produzindo ali e a pessoa que tem uma granja com 100 mil galinhas. O que a gente tem que ver é o seguinte, são as políticas voltadas para auxiliar isso aí. Os créditos, os bancos que possam estar ajudando, a assistência técnica, linkar mais o produtor rural ao consumidor final, tirando do meio ou eliminando um pouco o atravessador, que é quem geralmente ganha muito. Nada contra, mas eu acho que ele tem que estar produzindo e se conectando direto com o cliente final. Então, a gente tem que criar mecanismo para haver essa situação, porque o campo, se a gente não fizer isso, o campo vai ficar deserto. Já está, nós precisamos restabelecer Pronto, isso. Né? E esse deserto vai cair no teu bolso, porque quanto é que vai custar uma maçã? Quanto é que vai custar uma banana? Um ovo? Né? Então, assim, hoje eu estava falando com um secretário de um determinado município, e ele ligando para mim para vir participar, né? Então, como é que eu faço? Traga um ônibus de produtor rural, que a gente vai ter um churrasco lá para 1.500 pessoas. Produtor rural. Edição nacional, advogada, doutora Iaci Queiroz, falando sobre os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Escala, na verdade, né? Uma escala em que vão se observar determinados comportamentos, vai ter entrevista dos pais, se a criança é verbal, também vai ter aquela entrevista ou mesmo adaptada, né? Uma espécie de brincadeira com a criança para ver quais são as pontuações que ela vai fazer. Existe também a avaliação psicológica que é feita, terapeuta ocupacional, existe, vamos dizer assim, uma avaliação multidisciplinar, né, para fechar esse diagnóstico. E para fechar é preciso passar por todos os profissionais, como você disse, um terapeuta, o fono também, né? Assim, para fechar, o que a gente vê é que a criança ela tem direito ao diagnóstico precoce. E, infelizmente, a gente sabe que a realidade do SUS hoje não comporta todos esses profissionais. Então, eu diria que é imprescindível o psicólogo e o médico
especializado. A enfermeira estomaterapeuta doutora Fernanda Silva falou sobre cuidados com os pés de pessoas com diabetes. Na verdade, o cuidado não deve ser só com o pé, né, da pessoa com diabetes. O diabetes, com a hiperglicemia crônica, ela costuma alcançar órgãos-alvos, como a gente coloca, né? Então, a partir desse alcance dos órgãos-alvos, a hiperglicemia crônica vai deteriorando aquele órgão, vai atingindo aquele órgão com repercussões em relação a isso. Então, a gente tem, por exemplo, os olhos que sofrem com retinopatia diabética, certo? A gente tem os rins que sofrem com nefropatia diabética, os vasos que sofrem com vasculopatia diabética, né? E como não é diferente, nós temos os nervos, né, que sofrem com a neuropatia diabética. No caso do pé diabético, a neuropatia periférica, né? Que é o pé da pessoa com diabetes, como nós chamamos hoje, ele é um pé que sofre com a neuropatia periférica e sofre com vasculopatia periférica. Na sequência, o empresário e prefeito eleito da cidade de Potengi, no estado do Ceará, Salviano Alencar, que me levou a disputar uma eleição do cargo majoritário da cidade. A necessidade que eu vi ali de contribuir mais para o município. É tão bom quando a gente pode ajudar, né? Pois é, e assim, eu saí do Potengi aos 15 anos de idade, né? Fui morar em outro estado. O Potengi já é uma cidade, como qualquer outra pequena, que oferece muito pouco para o jovem. Eu tinha o sonho de me formar, concluir uma faculdade, né? Então fui primeiro para o Rio Branco, vender cesta básica, vender crediário. No Acre. Pois é, fui com a família toda. Aí meu pai e a minha mãe não se adaptou lá, ao Rio Branco, no Acre, e voltamos para Potengi, mas eu já tinha pego no dinheiro, já tinha aprendido a ganhar dinheiro. Tá certo. Né? Então não fiquei mais em Potengi, eu fui para São Paulo. São Paulo, fui trabalhar em uma metalúrgica, né? Trabalhando de 7 da manhã a 5 da tarde, quando saía, concluí meu ensino médio lá em São Paulo, né? Primeiro, segundo e terceiro ano. E na sequência, encerrando este bloco, nós conversamos na edição nacional da TV Meio com o Dr. José Inácio Lopes, ele que é advogado, e falamos sobre o movimento da consciência negra. O fato mais interessante, Leite, é que o que eu vou dizer aqui talvez as pessoas não saibam. Doloroso não é sofrer racismo, é doloroso sofrer racismo por um branco abastado. Mas e ser vítima de racismo por outro preto? Você sabia que existe? Existe não. Existe pretos que eles foram impregnados de tal forma numa cultura racista que eles também se tornaram racistas. Eles têm linguagem racista, eles têm comportamentos racistas. Eu já tive contato com mulheres e homens de ter a pele da minha cor aqui e dizer que não é negro. Mas minha pele é porque estou amarelo. Eu é porque estou amarelo. Preciso de um solzinho, mas eu sou preto também. É uma questão de identificação, né? E aí isso acaba trazendo um problema sério para o país. Eu vou encerrar por aqui, mas só este bloco. Vou me deliciar de um cafezinho, beber uma água mineral São Geraldo, mas já já estou de volta. Fique ligado, tem muita coisa por aí. De volta neste terceiro bloco do programa Café com Leite, na edição especial, na edição de retrospectiva, na edição em que você está revendo pílulas de todos os programas de 2024. São 3 dias de retrospectiva, de imersão nos programas que nós realizamos em 2024, levando informações para você. Essas pequenas pílulas provocam a você momentos especiais para que você acesse o site tvcafecomleite.com.br e assista a edição completa dos nossos programas. Aqui na TV Café com Leite, na TV Verde Vale, na TV Cariri, só tem o que há de melhor em informações. Essa retrospectiva importa em emoção, em tradição, em informação, em criatividade, em religiosidade e muito mais.
É aqui que você fica antenado, atualizado. E nesse terceiro bloco, você vai conhecer o que há de melhor, eu não tenho dúvida, porque nós estamos chegando ao final. Olha, gente, vamos começar essas pílulas agora conversando com o empresário especialista em marketing digital, Diego Santos. E o tema? Marketing digital e a inteligência artificial. O proprietário, quando nos procurou, era para ter... Ele fez essa pergunta que você me fez. Diego, eu preciso cortar funcionários, por aí N fatores, né? E eu queria ver se essa implantação diminuiria pelo menos 5. E aí eu fui bem claro e falei para ele que ele poderia substituir os 15, porém é muito dele. Ela faria o trabalho dos 15 no atendimento. Porque 15 pessoas atendiam ali na média de 20 pessoas por dia e muitas vezes ainda não dava conta. Eu falei para ele que ela atendia 2.000 durante o dia, simultaneamente, com a mesma precisão que um ser humano. Foi impactante, foi algo muito forte, mas de fato isso já é possível nos dias de hoje. Então quando a gente fala, a inteligência artificial ela não substitui o humano, mas ela faz tarefas que o humano faz com eficácia hoje muito mais rápido. Não é nem naquela questão de substituir ou não. Então, assim, a gente pode realmente ter esse entendimento, Leite, de que vai ter muitos empregos que não irão se acabar ou irão se acabar, mas eles serão substituídos por inteligência artificial. Na sequência, aqui no mês de novembro, nós conversamos com o escritor, empresário, apresentador, produtor cultural, musicófilo, Ulisses Gaspar. Como no Ceará, nós temos os melhores cantores, compositores e os melhores músicos. São fascinantes. Aqui no Cariri, por exemplo. Agora eu estou aqui gravando 4 edições do programa História da Música. Gravei com Fábio Carneirinho, Luiz Fidelis, Leonardo de Luna e Abdoral Jamacaru. Olha, cada um melhor do que o outro. Sim. E isso a gente quer. E os 4 já tomaram café comigo. Eu sei, todos eles me falaram já do café com leite aqui. Eu disse, eu vou seguir a rota de vocês aqui, vou tomar esse café com leite lá. Mas são compositores fabulosos que não devem nada a cantor e compositor de fora do estado, né? E eu acho que a gente tem uma função nossa, Leite, dar oportunidade a esse pessoal, porque você tem a mídia na mão, a mídia, o veículo de massa que é a televisão, que alcança todo mundo. Em seguida, conversamos com Talmar Filgueiras, ele que é empresário, administrador de empresas, na temporada das personalidades que inspiram. Quando eu resolvi trabalhar, eu não tinha mais dificuldade para nada, cara. Eu já sabia que eu tinha que fazer as coisas. Se o cara me mandasse lavar o banheiro, eu lavava o banheiro feliz, porque eu já fazia isso em casa. Sem ganhar nada? Sem ganhar nada. Aprendendo. Aprendendo. E essa história da Macaúba começou, depois eu fui para essa padaria na Rua São Paulo, porque eu queria trabalhar, meu pai, não, vai estudar. Olha, eu numa bolé de um caminhão, acordando 3 horas da manhã, às vezes 2 horas da manhã, no dia da Feira do Crato. Pegando o pessoal da Feira do Crato, chegando em casa 10 horas da noite, depois que despachava todo mundo. Quero você nessa vida não, vai estudar. Aí esse meu tio disse, tio, eu quero trabalhar nessa padaria. Tudo isso. Aí ele disse, poxa, estava agaçando no balcão. Onde era a padaria? Na Rua São Paulo, ali um pouquinho abaixo do Batista, do lado da Sombra. Era dos parentes. Dos parentes, que depois desceram para Santa Luzia ali. Não, ali já era outro parente. Era outro parente. Era irmão deles. Certo. Da Cruzeiro. E eu comecei a trabalhar lá, então ele passava, bora. Em seguida, iniciamos no mês de dezembro, numa edição nacional, e conversamos com o Dr. Ítalo Rômulo, ele que é professor de trompete e instrumentos de sopro, falando sobre os desafios para uma educação musical inclusiva no Brasil. A educação musical, porque isso começa de casa, isso, né? Os pais, os avós, o que a gente escuta, o que a gente escutou quando criança, a gente absorveu. Natural. E a gente chega já na certa idade, né? Lógico que é isso para os filhos, que é isso para o meio familiar. Muita gente fala, por que você escuta essas músicas? Né? Assim, é a formação, é cultura. Né? Se a gente tem uma cultura de berço, a gente vai escutar música boa. Né? Não vai procurar essas coisas. Eu gravei recentemente num programa regional sobre um cidadão que tem um programa na TV Ceará. Ele tem um programa só sobre música, na história da música, é o Gaspar. Esteve aqui para a gente conversar um pouco e ele escreveu um livro sobre o que me contou Evaldo Gouveia. Evaldo Gouveia faz parte da história da música. Né? Evaldo Gouveia, inclusive é aqui de Iguatu, faz parte da história e tem um grande repertório. Na sequência, professor Lucas Vieira, falando sobre o esporte a serviço do homem.
Interessante você tocar nesse ponto da subjetividade, porque é aí que os estudiosos vão perceber que o esporte não pode não estar apenas a serviço dele mesmo, né? Ou, por exemplo, do alto rendimento, né? O esporte ele tem dimensões, apresenta dimensões. Quem vai trazer isso de maneira muito significativa para a gente no começo dos anos 1990, já faleceu, é o Tubino, Manuel José Gomes Tubino, um estudioso da educação física, que inclusive participou da Secretaria de Esporte dos governos federais, né? E discutiu muito as dimensões sociais do esporte. O esporte de alto rendimento, o esporte comunitário, do povo, que muitas vezes os políticos vão lá e dão uma certa assistência, uma certa condição. Às vezes falta um pouco mais de políticas efetivas a partir do esporte que favoreçam. O empreendedor Douglas Feitosa falou sobre missões empreendedoras. Qual é a nossa principal missão? Quando a gente pensou nessas missões empreendedoras, que a gente, na realidade, começou com uma experiência minha, eu tinha participado de imersões técnicas, como a gente chama, visitando várias regiões no Brasil e fora do Brasil, que eu digo que foi de Manaus a São Paulo, Caruaru a Florianópolis, do Vale do Silício até Dubai e China, que é justamente ir naquelas regiões, conhecer essas empresas, empresários, né, e vivenciar um pouco isso, imergir. Então a ideia maior das imersões é justamente essa. As missões empreendedoras nada mais é do que um momento que a gente conecta esses empreendedores, traz esses empreendedores para conhecer vários ambientes e, mais ainda, promover network, entender sobre gestão, sobre liderança e compartilhar esse conhecimento. O professor e escritor Técio Felizardo falou um pouco da história de sua vida. Essa questão de escrever, nada é de uma hora para outra, né? Sem dúvida. Não é uma questão de hábito. Escrever é uma questão de todo dia você escreve alguma coisa. Nem sempre o que a gente escreve é válido. Nem sempre o que a gente escreve é legal para publicar. Mas se de repente a gente discorre de um tema na segunda, na terça, na quarta, semana toda, esse texto vai ficar legal. Com certeza. E aí é o nosso ofício. A gente sempre está na labuta, escrevendo todo dia, para sempre escrever melhor, né? Escrever, você entende, em especial como professor, como um instrumento de crescimento e ascensão das pessoas que assim o fazem? Sim, sim. O professor Luiz de Freitas, ele que é professor universitário e auditor fiscal do Ministério do Trabalho, falou sobre domicílio eletrônico trabalhista. Bom, o DET, na verdade, apesar de ter sido implantado em 2024, ele foi criado em 2021 através de uma mudança na CLT. Desde 21? Desde 21. Uma mudança na CLT, o artigo 628-A, ele foi acrescentado na CLT para trazer o domicílio eletrônico trabalhista. E era uma necessidade, né? Com a evolução da tecnologia, não se admite mais notificação via correio, notificação via diário oficial que ninguém lê. Então precisava que essa tecnologia avançasse e chegasse nesse momento. A gente já, como fiscalização, como auditor, a gente já cobrava isso muito da administração pública, né? Da nosso órgão central, que instituísse esse domicílio eletrônico. E aí só veio em 2021 e só foi implementado e regulamentado em 2024. Que a época antes disso aí, antes de 2021, antes de 2024, né, já que foi implantado agora, ainda atendia-se aquele processo de notificações, de intimações, tudo ainda presencial, com papel, era isso? Isso, exatamente. A famosa notificação em papel, que a gente chama NAD, notificação para apresentar. Geraldo Pinheiro, diretor distrital da Federação das CDLs no estado do Ceará, falou sobre as ações da Federação da CDL e da PEC da escala 6x1. Nós vemos essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, que tem no seu esboço principal a mudança da jornada de trabalho. Hoje a pessoa trabalha 6 dias e folga 1, e o objetivo da PEC é trabalhar 4 dias e folgar 3. 4x3, né? 4x3. Então, assim, só para dar um exemplo claro para quem está ouvindo o seu conceituado programa, no mês de novembro, no Crato, teve 3 feriados, com mais
4 domingos são 7. Aí você já pensou uma semana... sábado que é curto? Não, no Crato nós já temos a famosa semana inglesa. No sábado a jornada no Crato não é 6 por 1, é 5,5 por 1. 5,5 por 1. É 5,5 por 1, porque no Crato o comércio no sábado funciona das 8 às 12, só trabalha 4 horas. Isso já é uma lei municipal e foi preservada. Professor José Ivan, Educação, Fatos e Valores foi o tema. O autor Antoine de Saint-Exupéry, autor do Pequeno Príncipe, Cidadela e outros mais, ele diz uma frase que não existe metamorfose sem dor. Ninguém muda de um estágio para outro. Estamos falando de valores, na ascensão no mundo de valores, sem sofrimento. Mas ele diz uma outra frase: não se inquiete. A crisálida já se romperá. A lagartinha, ela sai da árvore, maior conforto, né? A psicanalista doutora Thaís Mesquita falando sobre a importância da gestão das emoções no ambiente corporativo. É até uma dica para quem é gestor, né, quem é empresário, qual o problema maior que tem hoje na sua empresa, né? E se ele tiver coragem, porque requer coragem olhar para isso, né? Mergulhar um pouco, ele vai ver que tem muito dele nisso, sabe? Mas tudo tem cura, né? Tem aprendizados. Assim como a gente aprende, às vezes, a ser um pouco mais desorganizado, a gente aprende a ser organizado. Sim. Pelo menos para um determinado período, para um determinado objetivo, a gente consegue, sim, aprender comportamentos, a gente consegue ter... principalmente para a implantação de processos, rotinas dentro da empresa, que precisa ter hábitos. Assim como a gente precisa ter hábitos saudáveis, a gente vai para a academia não achando bom não, né? Quem é que gosta de puxar ferro? Né, Leite? Então, assim, dói no músculo da gente, mas a gente faz o quê? Porque é importante. Ainda no mês de dezembro, Dr. Pablo Pita, médico infectologista, falando sobre Dezembro Vermelho, luta contra a AIDS e HIV. Você tem o HIV, que é o vírus, né? É uma sigla americana para o vírus da imunodeficiência humana. Quando infecta, você é infectado pelo HIV. Quando você não trata e a doença avança, ou seja, ele vai destruir as células de defesa, causando a imunodeficiência, aí você pode chegar num estágio avançado que a gente chama de AIDS, que é na sigla brasileira é o SIDA, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Então tem uma diferença. Quem tem HIV não necessariamente vai desenvolver a AIDS, que é a doença avançada. Se tratar precocemente, não desenvolve a AIDS. Mas aqueles pacientes que não tratam, não fizeram testagem, deixam muito tempo ainda, eles podem desenvolver a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Ou seja, necessariamente para se ser um portador de AIDS, ele teve primeiro o HIV. Isso. Para ser diagnosticado com AIDS, ele tem que ter o HIV. Tem que ter o HIV. Exatamente. Porque o HIV não tratado vai levar ele a desenvolver a AIDS. A sacerdotisa Yá Erbeni falou sobre espiritualidade e suas dimensões. Diante assim das minhas experiências, né, tanto no terreiro, né, quanto em vida, em sociedade, né, eu pude perceber que de um tempo para cá as pessoas elas estão muito preocupadas com a religiosidade, né? Eu vejo isso tanto na minha casa como em alguns outros lugares, né? E aí eu comecei a me questionar enquanto sacerdotisa. E comecei a pensar, eu acho que a gente precisa focar na espiritualidade. Eu acho que as pessoas elas estão muito mais ligadas na instituição, religião, do que mesmo na sua própria espiritualidade. Então eu passei a fazer esses questionamentos enquanto sacerdotisa de um culto africano e fazer com que os meus filhos, seguidores e adeptos questionassem também a si próprio, né? A gente entende que hoje essa nossa sociedade ela é muito voltada à questão do comércio, né? Isso independente de religião. Doutora Rosa Maria, enfermeira, estomaterapeuta, falou sobre hanseníase. Exatamente, Leite. É uma doença antiga, é uma doença milenar, que nós podemos encontrar trechos da doença, que antigamente era chamada de lepra.
até mesmo na Bíblia. Então, ela é uma doença que existe há muitos anos, desde a época antes de Cristo, e tem, né, esses trechos na Bíblia, mas antigamente era uma doença chamada de lepra. Hoje, né, é denominada como hanseníase. Então, é uma doença que tem toda uma história, que perpassa toda essa história no mundo, né, e no nosso país, no Brasil. E ainda nós temos um número de casos da doença alto na nossa região, aqui do Cariri, no Nordeste brasileiro, e em todo o Brasil. Então, hoje, ainda o Brasil ocupa a segunda posição, o segundo lugar do país mais endêmico. Doutora Karen Braga, contadora, falou sobre empreendedorismo feminino na contabilidade, rompendo barreiras e inspirando gerações. No meu ponto de vista, né, eu acredito que a maior dificuldade da mulher, não só na área da contabilidade, mas em toda a vida profissional, né, é a conciliação da vida profissional com a vida familiar, né, e em contrapartida também com a vida pessoal, no termo espiritual, no termo cuidar da saúde. Então, assim, eu não sei se sou só eu ou se todo mundo está tendo essa impressão de que os dias estão passando bem rápido. Verdade, muito rápido, né? As horas também do dia, parece que a gente não consegue dar conta de tudo que tem para fazer, né? Então, no meu papel de contadora, de mulher, de mãe, eu sinto essa dificuldade, né? Essa sobrecarga de trabalho, que eu acho que é normal, que é comum, normal não, comum de todas as mulheres que... Na edição nacional, ainda no mês de dezembro, o Dr. Álvaro Alencar, médico veterinário especialista em melhoramento genético, falou sobre genética e reprodução de gado leiteiro. Aí tem muito conhecimento que você tem que desenvolver. A sua meta sempre é aumentar a eficiência e produzir mais. É um mercado competitivo, é um mercado que tem um custo de produção muito alto, então você precisa ser bastante eficiente. Então são muitos detalhes. A reprodução e a genética é a base de tudo para você conseguir chegar aos seus objetivos, mas são muitas coisas um caminho longo que você tem que percorrer. Eu preciso estar consciente desses atos, ou seja, de eu mudar a minha... Porque com a aplicação, com o envolvimento da genética e a reprodução, eu vou mudar praticamente a qualidade dos meus animais, poderia ser? Eu poderia afirmar isso? Não. Poderia, mas quando você muda a qualidade, seria no sentido de se aperfeiçoar. Melhorar. Melhorar, porque, por exemplo, você tem um animal de 10 litros e você passa para um de 20. Na sequência, nós apresentamos o seminário Leite e Contabilidade. Marketing, ou outbound marketing, é vender sem ter relação nenhuma com o cliente. O meu objetivo é entregar o produto para você pagar por ele e a gente nunca mais se vê na vida. No dia que eu tiver outro produto para vender, eu ofereço, você compra e eu vou embora. Então, era isso que a gente fazia num negócio chamado a primeira era do marketing. A gente vendia produto, e quanto mais a gente vendia, mais a gente lucrava. E quanto mais a gente lucrava, mais a gente enchia o mercado de produto. Quanto mais o mercado se enchia de produto, melhor para a gente, mas nós não enxergávamos lá na frente, porque uma hora satura. E aí todo mundo está vendendo mais do mesmo, da mesma forma, da mesma maneira. E aí as pessoas disseram o seguinte, agora é assim, ó, a gente não vende mais. Conversamos com o padre Nonato, ele que é padre salesiano, e falou sobre a importância da época natalina. Foi muito bom você lembrar, porque o presépio é um dos símbolos, né, que eu sou apaixonado e que eu considero muito importante para o Natal, porque a gente visualiza, né, toda aquela experiência do nascimento de Jesus, né, e todos os personagens envolvidos ali. Todos os personagens. É Maria, né, a mãe de Deus, José, o pai adotivo de Jesus, os anjos, os animais, os reis magos, né, os reis magos, os pastores, que foram os primeiros a receber a notícia, né, do nascimento de Jesus, né? E para a gente organizar o presépio, envolve toda a família, né? E é interessante como... E é uma festa. É, uma festa, envolve todos, e os afetos que se trocam,
né, é o conhecimento, né, a partilha da fé é um momento altamente catequético, né, porque você faz a experiência da fé organizando aquele cenário, né, que representa para a gente um momento fundamental, né? Lembrando que o Padre Cícero, gente, quando chegou a falecer, ele não estava padre. A igreja o caçou. A igreja o excluiu do clero. A igreja não o permitiu em virtude do milagre que estava acontecendo junto com a Beata Maria de Araújo. Aquela história da hóstia, né, que quando ele servia a alguém, servia a hóstia exclusivamente para a Beata Maria de Araújo, a hóstia se transformava em sangue. Então esse fato ocorreu por diversas vezes, inclusive eu particularmente nos dias atuais, conheço uma pessoa que é detentora de um lenço onde tem o sangue, né, dessa transformação à época. Aqui nos dias atuais nós temos, eu conheço, eu vi esse pano. E por fim, para encerrar a nossa edição, lógico, apresentamos 3 edições da retrospectiva 2024, onde apresentamos todas as pílulas dos programas que realizamos, tanto a nível nacional como a nível regional, aqui na TV Café com Leite, na TV Verde Vale, na TV Cariri e na TV Meio, e mostramos a você. Quer conhecer um pouco mais sobre tudo isso? Acesse o site tvcafecomleite.com.br e assista os programas na íntegra. Meus amigos, eu quero encerrar o programa de hoje desejando a todos um ano de muita luz, muita paz, de perspectivas produtivas pela frente. Que Deus os abençoe, que você nos acompanhe, porque aqui você vai ficar bem instruído, você vai ficar bem informado, você vai ficar muito preparado para você discutir qualquer tema, porque aqui no programa Café com Leite você aprende. Lembre-se, de segunda a sexta-feira a nossa edição é regionalizada. Mas aos domingos, às 23 horas, na TV Meio, onde na região do Cariri nós apresentamos no canal 16.1, a TV Café com Leite, você assiste à edição nacional do programa Café com Leite, tá bom? Quero agradecer e começar esse ano com muita paz e muita luz, mas na companhia de toda a produção do programa. Eu quero agradecer a Dorinha, eu quero agradecer a Alexandre, eu quero agradecer a Maria Eduarda, eu quero agradecer a Raquel, a Lani, que trabalhou muito tempo também aqui na administração da TV e do programa Café com Leite, tá? Todos aqueles que passaram durante o ano junto aqui conosco no programa Café com Leite. Mandar um beijo a todos aqueles que também fazem a TV Verde Vale, que são parceiros, são fiéis, estão sempre ligados aqui no nosso programa, na nossa produção. Mas em especial e acima de tudo a você que está sempre ligado, sempre acompanhando, você que é a razão desse programa ir ao ar diariamente. Sempre encerro assim. Beijo a todos, fiquem com Deus, mas hoje eu não posso deixar de dizer para você, que Deus os abençoe em 24 e os abençoe em 2025.